A paz do Senhor, que alegria mais uma vez poder retornar aqui para a Escola Bíblica Dominical Online, uma produção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, em Campinas, estado de São Paulo. Depois de um período aí de recesso, estivemos aí no Brasil, apresentando o nosso livro, o livro que Deus nos dera a oportunidade de escrever. Mas agora já retornamos aqui para casa, já estamos aqui apostos para continuarmos na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E olha só, hoje nós já vamos entrar aí, Pedro, na lição de número 11, não é? Eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer a Deus pela vida do meu presidente, pastor Paulo Freire Costa, também o nosso superintendente geral da EBD em Campinas, pastor Isaías Ramos, também ao Pedro, que sempre está pronto para nos ajudar na transmissão. Minha saudação também, meu abraço ao pastor Eude, este mestre na palavra, homem com quem eu tenho aqui não apenas o privilégio, mas até eu diria, no bom sentido, o orgulho de poder dividir com ele este espaço que é a EBD Online, né? Muito bem, nós, como eu disse há pouco, estamos já na lição de número 11. Eu consegui, Pedro, olha só, depois de muita correria, mas conseguimos ainda pegar a lição, né? As lições, na verdade, do nosso segundo trimestre. Lição que a gente vem ao longo desses 3 meses estudando, homens dos quais o mundo não era digno. Aí o legado de Abraão, Isaac e também Jacó, né? E depois de vermos aí nas 2 últimas aulas ministradas pelo pastor Eude, de forma esplêndida, né? Sobre o início da trajetória de Isaac, de Jacó, desculpa, o seu nascimento, também os problemas que ele enfrentou. E agora, na lição de hoje, dia 14 de junho de 2026, nós estaremos estudando sobre Jacó, de enganador a homem de honra. Por falar em 14 de junho, que é o dia de hoje, este domingo, hoje também se comemora o dia do pastor. E eu quero aqui, na pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente de honra da CGADB, também o presidente da Confradesp, do Ministério do Belém em São Paulo, enviar aqui o meu abraço a todos os colegas de ministério, aos pastores, que Deus continue os abençoando poderosamente em vosso ministério. Mas antes de começarmos, Pedro, eu quero convidar a você, querido irmão, irmã, aluno da EBD Online, para que juntos nós possamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida nestes minutos que estaremos aqui estudando mais esta rica e preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de retornar aqui à EBD Online da cidade de Campinas. Quero pedir, ó Pai, neste momento a tua bênção sobre a minha vida. Ó Senhor, venha colocar as palavras, Senhor, na minha boca, para que ela possa atingir os corações. Também prepara, Senhor, o coração de todos aqueles que estarão ouvindo a tua palavra. Abençoa, meu Pai, nesta manhã, a vida do Pedro também, este companheiro, que sempre está pronto para nos ajudar. Abençoa, Senhor, o teu povo. Oh, meu Pai, quero também nesta hora pedir em favor de todos os pastores, aqueles que estão, Senhor, trabalhando na causa da divulgação do Evangelho aqui na terra. Pai, continue abençoando a cada um deles. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá na lição de número 11, 14 de junho, né? Jacó de enganador a homem de honra. E antes de começar, eu já quero aqui fazer uma pergunta. Você realmente acha que Jacó é um enganador, não é? Mas já já nós vamos meditar sobre isso. Antes, porém, eu quero mais uma vez, como faço sempre no início de todas as aulas, pedir a você que está nos acompanhando que faça aí os 3 Cs, né?
curta, e para isso é muito fácil, basta clicar aí no joinha, não é? Que está aí na sua tela. Também uma outra forma de contribuir para que a plataforma entregue este conteúdo a muito mais pessoas, né? É você também fazer um comentário. E há duas formas de você fazer um comentário. Primeiro, é pedindo oração, porque ao final desta aula nós estaremos orando por todos os pedidos. Então faça aí o seu pedido de oração, já escreva aí que ao final nós estaremos orando por todos, né? Como eu digo sempre, eu não consigo ler aqui aqueles que vão colocando os pedidos, a letra é muito pequenininha e mesmo com óculos eu tenho dificuldade, né? Mas eu quero crer que a partir da semana que vem, quem sabe a gente cria um método de ler na semana seguinte, não é? Porque aí a gente já deixa escrito aqui, todos aqueles que pediram oração, agradecendo e crendo que Deus respondeu a oração de cada um, não é? Então, uma das maneiras de você comentar é escrevendo aí o seu pedido de oração. A outra forma é escrever aí de onde é que você está nos acompanhando, em que cidade você está e está nos acompanhando. Olha, eu confesso que ao longo desses, eu fiquei aí nada, acho que umas 9 semanas longe, não é? Nós estávamos aí no Brasil, do Brasil ainda consegui transmitir várias EBD online, mas nós depois ficamos um período longe e já estava com saudade de vocês, né? Se você também sentiu a mesma coisa, escreve aí. Eu vou ficar muito feliz em saber que nós temos sido úteis nas mãos do Senhor, levando a sua mensagem até você, né? E a terceira forma, ou terceiro C, é compartilhe. É muito fácil, você copia o link aí dessa transmissão e manda para o seu grupo, né? Seu grupo de contatos, quem sabe aí no WhatsApp, você também pode copiar o link e colocar na sua rede social, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, enfim, vamos aproveitar os recursos tecnológicos que temos para que a palavra de Deus possa chegar em muito mais corações, não é mesmo? Mas vamos em frente. O texto áureo, Pedro, da nossa lição de hoje está lá em Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 28. Não é? Ele diz assim, olha, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Olha só a palavra de Deus para Jacó, não é? Mas vamos em frente com a nossa verdade prática, né? A verdade prática, ela diz assim, olha, somente Deus pode transformar, desculpa, estava aqui pegando a minha lição, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Pedro, se você puder já mudar aí, não é? Para a verdade prática, não é? Que ela diz assim, olha, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Algumas pessoas acham que as circunstâncias vão mudar, não é? Não, só Deus. E já já nós veremos isso. Mas, seguindo, nós temos hoje a nossa leitura bíblica em classe, registrada no capítulo 32, os versículos de 22 a 31. É uma leitura extensa, e eu peço então licença para vocês, para que a gente não leia, mas depois você pode ler. Aí com calma, você pega aí a sua revista, leia aí Gênesis 32, de 22 a 31, ou a própria Bíblia, não é? Abre lá em Gênesis 32, de 22 a 31. E na lição de hoje, como eu disse, nós vamos estudar Jacó, de enganador a homem de honra. E aí no próximo slide, Pedro, a gente já vê aí exatamente a forma como o comentarista dividiu a lição de hoje, não é? O título Jacó, de enganador a homem de honra, e ele divide em 3 tópicos a nossa lição. Primeiro, ele aborda sobre a família de Jacó. No segundo tópico, ele fala sobre Jacó deseja retornar à sua casa. E no terceiro, Jacó no val do Jaboque. Então aí está, portanto, o conteúdo da lição de hoje, né?
E como você pode perceber, todas as demais lições, normalmente o comentarista ele pega apenas um capítulo, não é? Às vezes nem o capítulo todo da Bíblia para fazer o comentário. Mas a lição de hoje é um pouco extensa. Ela acaba pegando os capítulos 29, 30, 31 e 32, né? Então é uma lição com muito conteúdo e nós vamos aqui tentar ser o mais conciso possível. Nós vamos principalmente abordar os temas mais importantes ou priorizarmos os temas mais importantes, até porque a história propriamente dita, todos nós já a conhecemos com muita propriedade, não é mesmo? O certo é que nesta lição de hoje, nós veremos exatamente como Deus mudou o caráter de um homem, de Jacó, não é? De um homem que era tido como enganador e faz dele um homem de honra, não é? Mostrando exatamente que só o Senhor, apenas Deus, é que pode transformar a vida humana. Quantas pessoas, né? Eu abro aqui um parênteses para reforçar isso, né? Ah, fulano não é muito bom, uma moça, né, provavelmente diga assim, olha, eu ouvi dizer que ele não é muito bom, mas a gente vai casar e depois a gente vai fazer de tudo para mudá-lo, né? Olha, nenhum ser humano consegue mudar o outro, né? Apenas Deus, e ainda com um detalhe, se a pessoa permitir, porque Deus ainda, ele respeita o livre-arbítrio do homem, né? Agora, a história de Jacó, ela nos ensina que a verdadeira mudança, ou seja, a mudança que realmente acontece, ela não vem, como eu disse há pouco, das circunstâncias, mas ela vem da onde? Ela vem exatamente do encontro pessoal que eu, você, cada um de nós podemos ter com Deus, não é? E é por meio deste encontro que nós temos com Deus que podemos nos transformar, né, em novas criaturas, né? Há então um novo nascimento. E aquilo que a gente fazia e que não agradava a Deus, a gente passa a não fazer mais, né? E no caso de Jacó, a gente está vendo ali de um homem tido como enganador, né, mentiroso, a um homem de honra. Portanto, a palavra-chave da nossa lição de hoje, ela é sem dúvida essa, honra, né? Que está aí no próximo slide. Honra é a palavra-chave. Esses dias eu estava ministrando aqui nos Estados Unidos e Deus me deu a oportunidade de falar sobre honra. E olha, nós usamos esta palavra honra para dizer aos irmãos que estavam no culto, né? Que a honra, ela é a chave que abre a porta para a verdadeira prosperidade. E Jacó, ele foi transformado, né, em homem de honra. E com certeza essa honra foi também a chave que abriu a porta para a verdadeira prosperidade. Porque muita gente acha que ser próspero é apenas ser rico, ter saldo muito bom na conta bancária, ter uma casa, ter um carro, né? E nem é sempre assim. A verdadeira honra é aquela que atua na vida do homem em todas as áreas da sua vida, né? Em todas as áreas da sua vida. Um caso muito fácil de entendermos é aquela mulher de Sunem, a Sunamita, não é? Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de influência na sociedade, mas ela não era próspera, ela não tinha um filho. E ela sonhava, como qualquer mulher, de poder segurar uma criança nos seus braços, né? E ao honrar o profeta, ao construir um quarto para o profeta se sentiu honrado, né? Ela honrou o profeta. E ao se sentir honrado, ele se permitiu que Deus o usasse para levar uma palavra para ela. Olha, no tempo certo você vai ter um filho, né? Porque o seu assistente tinha visto que aquela mulher, ela não era próspera porque ela não era mãe ainda, né? Então, a honra abriu a porta para aquela mulher e ela passou a experimentar a verdadeira prosperidade. É o que a gente vai ver já já aí também na vida de Jacó, não é? Mas indo, Pedro, para o próximo slide, a gente vai ver que
saída até a chegada, ou seja, de Jacó até Israel, né? Há um percurso aí, a gente vai vendo as flechinhas aí, e você, querido aluno, você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, pode ver aí exatamente que na vida de Jacó, até chegar a ser Israel, ter o seu nome mudado e também o seu caráter, ele passou por etapas de uma transformação. Essas etapas de transformação é o que a gente pode chamar de processo entre a promessa e o propósito, que é o final, é o ponto de chegada. Entre esta promessa até o ponto de chegada, nessa linha de percurso, nessa etapa da caminhada, a gente pode chamar de processo, né? Jacó, já vimos nas duas lições passadas, que ele também era fruto de uma promessa, e Deus havia feito uma promessa também para ele, quando falou com a sua mãe, antes mesmo dele nascer, não é? Mas as coisas vão se desenrolando, vão acontecendo, e ao longo deste percurso, no processo para chegar ao propósito, não é? Ele passou por 7 etapas de uma transformação. A gente vê que ele enganou, né? Ele acabou enganando ali o seu pai, até por influência da sua mãe, foi uma estratégia da sua mãe, né? Que fez o guisado, colocou a pele lá no seu braço. O certo é que quando o pai perguntou quem era ele, né? Ele disse é Esaú, ele mentiu, né? Consequentemente também enganou. Eu até acho que ele não enganou o irmão, né? É uma polêmica isso, mas o irmão ele vendeu o direito de primogenitura, né? Por livre e espontânea vontade. Ele chegou no momento que, ao chegar em casa, morrendo de fome, queria comer alguma coisa, sabia que o irmão era sempre o mais caseiro, estava sempre pronto para fazer alguma coisa, e ele trocou o direito de primogenitura por um prato, né, de guisado. É o que a Bíblia mostra, né? Mas o fato é que depois Jacó enganou o pai. Não, eu sou Esaú, não era verdade. Por conta disso, há aí aquele problema na família, já já nós vamos ver essa disfunção familiar, e este problema familiar acabou fazendo com que ele tivesse que fugir. Ao fugir, ele começa a ter encontro com Deus. Na lição passada, nós vimos lá no encontro que ele teve ali em Betel. Ele acabou chamando aquele lugar, né, de casa de Deus. Ele viu uma escada que tocava o céu e os anjos subiam e desciam. E ele olha assim e diz: verdadeiramente esta é a casa de Deus, não é? E Deus fala com ele ali. E ali então começa um processo de transformação. Ele enganou, né? Teve falha, fugiu lá da casa do pai, estava indo a pedido da sua mãe para a casa de parentes. Ao chegar na casa dos parentes do tio dele, né, Labão, ele foi enganado, mas naquele processo todo, que a gente já vai ver loguinho, né, ele acabou sendo o quê? Moldado, ele foi sendo trabalhado, né? Aqui no início era uma pedra bruta e agora, ao fugir, ao ser enganado, né, Deus começa a trabalhar essa pedra bruta para fazer dela um diamante. Assim é comigo, com você, com cada um de nós, não é? Éramos pedra brutas, mas Deus vem trabalhando na nossa vida ao longo do tempo. E quando eu olho lá para trás, eu fico olhando e vendo como o nosso Deus é maravilhoso, como ele é fantástico, né? Pega essa pedra bruta que era eu, você provavelmente, e está trabalhando em nós, fazendo de nós uma pedra preciosa. E isso acontece quando? Quando ele está ali, naquele processo todo, sendo moldado, ou seja, o oleiro está trabalhando, né, naquele vaso, né, que foi quebrado e que agora ele precisa ser reconstruído. E o oleiro está moldando. O que eu acho interessante é que quando o oleiro está nos moldando, ele acaba deixando as suas digitais em nós, não é? Quantas vezes as pessoas olham para a gente e dizem: olha, eu nem sei, nem acredito, né? E a gente diz: olha,
pela marca, pelas digitais, você pode ver que é coisa de Deus, né? Só Deus mesmo pode fazer uma coisa dessas, não é mesmo? Mas ele foi moldado, ou começou a ser moldado, chega um determinado momento, depois desse processo longo aí de moldagem, ele agora, inclusive avisado pelo próprio Deus, né? Ele sente o desejo de voltar para sua casa, de voltar lá de onde ele havia fugido, né? E então ele começa um processo de retorno para a sua casa. Ao retornar, ele tem aquele encontro ali no Val de Jaboque, né? No rio Jaboque, naquele vale, naquele riacho, né? E naquele momento ali, na luta com o anjo, que é o próprio Deus, ele recebe um novo nome, não é? Ele não mais é Jacó, né, o suplantador, aquele que segura no calcanhar, mas agora ele é Israel, aquele que lutou com Deus, não é? E que prevaleceu. Então veja, 7 etapas de uma transformação na vida de Jacó, não é? E o importante é que Deus não apenas mudou o nome de Jacó, mas o mais importante é que Deus mudou o seu caráter, não é mesmo? Muito bem, mas vamos já para o primeiro tópico da nossa lição, a família de Jacó, né? E aí a gente vê que o comentarista ele divide esse primeiro tópico em 3 subtópicos. No primeiro, o encontro pessoal, no segundo, o enganador é enganado, e no terceiro, muitos filhos. Sem perder tempo, a gente então vai já para o primeiro tópico, mas antes de meditarmos exatamente no que o comentarista diz, a gente vai poder perceber aí, nesse primeiro tópico, o quê? A lei da semeadura, né? A semente é algo assim incrível, incrível, porque Jacó, ele, lá no caso, na conversa que teve com o pai na hora da bênção, né, usou de engano para tomar a bênção do pai e do irmão. Ele queria, obviamente, a bênção, né? E você é quem? Eu sou Esaú. Aqui o pai começou a perceber, né, que não era. E aí então ele engana o pai, lança aquela semente, não é? E ele não podia esperar outra coisa senão a colheita, não é? Porque naquele momento, para receber a bênção, eu ouvi um comentário esses dias que eu achei muito importante, não é? Quem sabe, se a gente fosse fazer uma analogia, ele, para receber a bênção do pai naquele momento, ele tomou emprestado, né, um dinheiro com agiota, a juros estratosféricos, né? Ele só não se lembrou que o agiota não vai deixar barato, né? Ele vai cobrar a conta. E lá na frente, na hora da colheita, a coisa começa a ficar complicada, né? Então ele acaba tendo, nessa colheita, que fugir lá da onde estava, na casa dos pais, para Padã Arã. E quando ele chega lá, o seu sogro Labão faz o quê? Usa de engano com ele, né? E troca, em primeiro lugar, a sua noiva. Depois, se não bastasse, altera o salário dele por 10 vezes. É a colheita, né? Eu digo sempre também, e aqueles que são de Campinas, por onde eu já passei por muitos lugares, né? Várias vezes nós dissemos essa frase, não é? O nosso Deus é tão misericordioso que quando a gente semeia errado e reconhece o erro, pede perdão para ele, ele perdoa, né? Ele perdoa. Só que tem um detalhe, o perdão, ele não anula a consequência. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então a gente percebe que Jacó faz uma semeadura equivocada, até por indução da própria mãe, não é? E a gente vai ver já já sobre isso. Mas agora chega a hora da colheita, e a colheita não poderia ser diferente, não é? E aí então a gente percebe exatamente o quê? A disciplina, né? Quando a gente fala que Deus perdoa, mas não anula a consequência, significa que o nosso Deus continua nos amando, ele nos perdoou, agora a disciplina ela acaba vindo, né?
o suplantador, ele prova agora do quê? Do seu próprio veneno. E o Senhor usa as circunstâncias, ou seja, usa aquele momento de disciplina, aquela colheita que não é, obviamente, agradável, para fazer o quê? Para quebrar o nosso ego e também nos ensinar, principalmente quando a gente olha para a vida de Jacó, né? O quanto a gente depende de Deus, ou seja, a nossa dependência de Deus, né? Mas vamos lá para o que a nossa lição diz, né? Aí a nossa lição diz, no primeiro tópico, né? A família de Jacó, e no subtópico 1, encontro pessoal, que quando ele completa a viagem de Berseba até Padã Arã, e os comentaristas dizem que aí dá mais ou menos 650 quilômetros, né? Há aqueles que digam que pode chegar até a 900 quilômetros. Imaginem uma viagem, não tinha veículo motorizado, não tinha também estradas asfaltadas, a circunstância da viagem era muito complicada. Imagina viajar 650 quilômetros, né, até chegar em Padana. E quando ele chega ali na casa do tio, na casa dos familiares, ele encontra quem? Encontra Raquel, aquele amor à primeira vista, né? Filha de seu tio Labão, irmão de Rebeca. Obviamente, Raquel era sua prima, não é? Naquele momento, quando a gente olha ali para o capítulo 29, dos versículos 1 a 11, a gente percebe que ele chora, e aquele choro é um choro de alívio, né? É um choro de, uau, depois de tantos problemas, tantas intempéries ao longo do percurso, finalmente eu cheguei na casa de familiares, né? Cheguei na casa de familiares, ainda que longe de casa, né? Mas ele estava ali na casa de familiares. Agora, ao chegar ali, ele, quem sabe, descarrega suas emoções chorando, né? E a gente vê ali que esse alívio, né, por conta do choro, tomou a face de Jacó. Ele foi bem recebido, né? Ele teve também afeição especial por Raquel, como já dissemos agora há pouco, né? Ao encontrar-se com Raquel, ele já se enamorou dela, ele viu que era uma moça especial, uma moça bonita, formosa, né? E, inclusive, por quem ele aceitou trabalhar sem salários, né? Sem salários, por longos 7 anos. É o que a gente vê lá nos versículos de 12 a 20, né? Por que sem salário? Porque o dote na Bíblia, não é? Mohar em hebraico, significa um valor, ou seja, uma compensação ou um compromisso dado pelo noivo à família da noiva como parte da aliança de casamento. Né? Não era um pagamento pela noiva, não era isso, não se tratava disso. Né? Nós vemos que era pago pelo noivo ou pela família do noivo, que, como eu disse, não era um comércio, não era um pagamento, mas representava o quê? Uma aliança com aquela família, né? Expressava responsabilidade e compromisso com o casamento. É a cultura oriental daquela época, né? Esse dote também, por sua vez, ele fazia o quê? Ele fortalecia os vínculos entre famílias, né? E é óbvio, como eu disse, não era um pagamento, mas ele podia ser dado, né? Ou em dinheiro, né? Ou também em bens ou trabalho. É o que a gente vê lá no capítulo 29, né? No caso de Jacó e Raquel. Né? Ele disse, não, eu trabalho por 7 anos por Raquel. E aí, então, isso mostrava que o casamento era algo sério, né? Era algo sério, era um acontecimento, né? Planejado e também duradouro diante de Deus. Né? Quando a gente olha lá para Gênesis 34 e 12, diz assim, olha, aumentei muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Né? Palavra dele ao seu sogro Labão. Né? Agora, indo já para o tópico 2, Pedro, a gente vê aí o quê? Que o enganador é enganado. Jacó, como eu disse, começou a colher aquilo que ele havia semeado. Né? A gente viu há pouco, principalmente na lição passada, que ele usou de mentira e também de engano. Óbvio que foi induzido pela sua mãe,
Mas foi isso que ele fez em relação ao seu pai e também com o seu irmão, né? E Deus, ele nos perdoa, eu já disse agora há pouco, mas também nos disciplina, e ainda bem por isso, né? Ainda bem que somos disciplinados. Por quê? Porque a disciplina nos corrige, né? E o princípio espiritual do Senhor, ele ainda permanece o mesmo, continua sendo a mesma coisa, não é? A palavra de Deus nos diz assim, olha, não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Talvez esse triste acontecimento, né, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão, que está lá no capítulo de número 27, né? Mas a história todos nós conhecemos. E vamos para o subtópico 3, muitos filhos, né? Antes da gente falar sobre muitos filhos, a gente precisa entender a razão pela qual ele teve muitos filhos, né? E, como eu disse, ele foi enganado agora pelo seu tio Labão, né? Que trabalhou por 7 anos para dar o dote relativo a Raquel, e na noite de núpcias, o pai de Raquel faz o quê? Em vez de colocar Raquel, coloca Lia ou Leia, né? Dependendo da tradução, que é a mesma pessoa, né? Coloca Leia no lugar da Raquel. E óbvio que a hora que Jacó vai lá e vê que não é aquela por quem ele havia trabalhado 7 anos, isso lhe causa constrangimento, faz ele refletir, né, naquilo que ele havia feito. Olha, eu menti, eu enganei lá atrás, e agora, olha só, já estou começando a colher os frutos, né? O meu sogro agora também está me enganando. Eu trabalhei por Raquel e ele me traz agora Leia ou Lia, né? E ele vai, obviamente, falar com o sogro. Mas que isso, eu trabalhei por Raquel, o senhor me traz a mais velha? Então, Jacó, você precisava entender que aqui, né, o nosso costume é esse, não se dá primeiro a mais nova, né? Primeiro se casa a primogênita, casa a mais velha, e no caso é Leia. Então, você tem que aceitar. E ele olha e diz, não, mas não foi por isso que eu trabalhei 7 anos, eu trabalhei pela Raquel, né? E se o senhor já sabia disso, deveria ter me falado lá atrás, olha, por Raquel você não pode só trabalhar 7, porque primeiro é Leia, né? E não foi isso que aconteceu, mas era Deus trabalhando, Deus moldando Jacó ali, não é mesmo? O certo é que ele olha e diz, não, mas eu gosto da Raquel, né? Eu gosto da Raquel. Então tá bom, então olha, eu vou te dar Raquel, mas vai ter que fazer aí um novo trato comigo, um novo compromisso. Você vai trabalhar mais 7 anos. Então agora ele tem Leia ou Lia, né? E também tem a Raquel, né? Porque ele se comprometeu a trabalhar mais 7 anos. Raquel era estéril. Há exemplo também da mãe dele, que tinha sido estéril também. A Bíblia diz que Isaac, né, e Rebeca oraram a Deus pedindo um filho por 20 anos. Né, por 20 anos. Por sua vez, a sua avó também, Sara, era estéril. Então ele sabia que Rebeca era só um milagre. Né? Mas Leia estava ali, a irmã mais velha, casada com ele, né? Porque naquele momento, né, a poligamia era algo comum ali, naquele tempo, né? Apesar de contrariar o propósito de Deus para o ser humano, mas era natural. Então, ele tinha agora 2 esposas, né? Leia e Raquel. Raquel não tinha filhos, Leia teve, né? De pronto já 4, né? Aí Deus faz um milagre, né? E Raquel também vai ter filhos. O certo é que aí Raquel, antes de ter filho, dá uma serva para ele. Aí Lia ou Leia também dá uma serva para ele. Ele acaba tendo 2 mulheres e 2 servas, né? Que acabam gerando filhos, né? Gerando filhos. Tem 12 homens e uma mulher, né? Então, muitos filhos. E este triste episódio na vida de Jacó, ele nos mostra o quê? Mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo, né? Era algo comum. Mas, como eu disse há pouco,
contrariava e continua ainda contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento ele tem que ser monogâmico e hétero, ou seja, é com uma única mulher. E é uma mulher, um homem e uma mulher, né? É o que a gente vê lá em Gênesis 2:24, né? Na Nova Aliança, inclusive, a monogamia é a única forma legítima de casamento. E você pode ver aí em Mateus 19, de 4-6, Marcos 10, de 4-9, né? Como eu disse, a gente escreveu esse livro, né? Família, Alicerce Divino em Tempos de Confronto. E aqui, olha, na página 79, nós, inclusive, escrevemos sobre isso, olha. Mesmo que a Bíblia registre casos de poligamia, como os de Abraão, Jacó, Davi e Salomão, esses relatos não representam uma aprovação divina, mas sim descrições de contextos culturais e escolhas humanas que muitas vezes trouxeram o quê? Sérias consequências, né? A história de Abraão, por exemplo, mostra que sua união com Agar fora da promessa de Deus gerou conflito e sofrimento dentro de seu lar. Está lá em Gênesis 16. Né? Jacó, casado com duas irmãs e com concubinas, enfrentou rivalidades intensas entre suas esposas e também problemas entre os filhos. Davi, com suas várias esposas, viu sua casa se tornar palco de tragédias morais e familiares. E Salomão, cujo coração se desviou por causa de suas muitas mulheres estrangeiras, terminou sua vida mergulhado na idolatria, contrariando formalmente a vontade de Deus. É o que você vê lá em 1 de Reis, capítulo 11, versículos 3 e 4. Né? Então, olha, esses casos de poligamia mostram que, embora registrada na Bíblia, sempre vem acompanhado de desordem, ciúmes, divisão e muitas vezes juízo divino. O texto de Deuteronômio 17:17 diz assim, ó, que instrui que o rei não deverá tomar muitas mulheres para que o seu coração não se desvie. É uma advertência direta contra essa prática, né? E aí eu continuo dizendo, a própria idolatria que corrompeu Israel no tempo de Salomão teve sua origem nos casamentos com múltiplas mulheres que adoravam outros deuses, né? Outros deuses. Além de que o casamento é uma metáfora, né? Do casamento entre a igreja e Cristo. Então o casamento tem que ser monogâmico, né? E aí muitos filhos ele acabou tendo, né? Com Léia ele teve Rubens, teve Simeão, teve Levi, Judá, Issacar, Zebulon e também uma mulher, Diná. Com Raquel ele teve apenas dois, né? José e Benjamim, ela morre inclusive no parto, né? No nascimento de Benjamim. Com Bila ele teve Dan e Naftali, e com Zilpa teve Gade e Azer, né? E Azer. Mas quando a gente fala em disfunção familiar, né? A gente vê essa disfunção no caso lá já de Abraão, né? Abraão e Sara, os entreveros, os problemas entre Ismael e Isaac, né? Depois a gente vê também no caso de Isaac e Rebeca, né? Entre Jacó e Esaú. Depois a gente vê também na vida dos filhos de Jacó, né? Ali aqueles problemas, inclusive vendendo José, né? Então, mas olhando e focando para a lição de hoje, né, sobre disfunção familiar, a predileção de Isaac e de Rebeca pelos filhos, né, e a poligamia de Jacó trouxeram graves conflitos, né, trouxeram ali para o seio da casa rivalidade e inveja, né, dentro do lar. O que a gente chega à conclusão de que esse padrão humano, né, a gente precisa respeitar as várias formas de amor. Não. A Bíblia é clara. Ela é o nosso manual por excelência. O casamento tem que ser hétero e monogâmico, ou monogâmico e hétero, né? Porque senão essa disfunção causa muitos problemas, né? Gera consequências. Quando estive no Brasil agora, inclusive preguei exatamente sobre isso, sobre
Jacó e Esaú, a predileção, né, que Isaac tinha em relação a Esaú, né, e Rebeca em relação a Jacó. Né? E quando há essa disfunção na casa, né, quando uma família falha, foi o que nós pregamos, uma nação sangra, né? Uma nação sangra. O problema se arrasta, passa, extrapola o limite da casa, o limite da cidade, né? E chega até mesmo à nação. Né? A gente vê lá no livro de Obadias, né? Obadias, quando o Senhor, por meio do profeta, deixa claro, são irmãos, mas são rivais. Né? É só a gente ver que Esaú é o pai dos Edomitas, né? E a história mostra exatamente o que aconteceu com os Edomitas em relação a Israel. Né? E aí a gente vê o profeta Obadias falando sobre isso. Ainda bem, irmãos, ainda bem, irmãs, que nós temos e podemos contar com a graça soberana do nosso Deus. Né? Apesar dos graves erros de Jacó e também da fragilidade da estrutura familiar que ele constituiu, né? Deus, ele, como é bondoso, é maravilhoso, ele não revogou a sua promessa, não é? Ele não revogou. Mesmo desse lar imperfeito, nasceram ali o quê? Os 12 líderes das tribos, né? Das 12 tribos de Israel, né? A graça divina, portanto, irmãos, graças a Deus por isso, né? Glórias a Deus. A graça divina, ela opera além das nossas falhas. E se nós estamos aqui, é porque a graça divina tem nos alcançado. Não é? E aí, fechando, Pedro, o primeiro tópico da nossa lição, a predileção, né, de Isaac e Rebeca pelos filhos teve como consequência essa disfunção familiar. Não é? Mas a graça divina, ainda bem, operou ali naquela casa. Né? Mas vamos já para o tópico de número 2. O tempo passa muito rápido, irmãos. Olha, Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almeja retornar para a sua casa. No 2, o acordo entre Labão e Jacó. E no subtópico 3, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Né? Por quê? Porque a gente vê, irmãos, que aquele chamado para ele retornar, ele acontece como? Primeiro, por conta de uma insatisfação crescente. Né? Após anos de trabalho ali, Labão e seus filhos, eles acabam se levantando contra Jacó por causa de sua prosperidade. Né? E o ambiente ali já não era agradável. Né? Mas, como eu disse, sempre, quando a gente está sendo moldado por Deus, que a gente tem uma promessa, a intervenção divina opera na nossa vida, não é? E aí, então, Deus coloca no coração de Jacó o desejo de voltar, não é? O desejo de voltar. E o Senhor fala diretamente com ele, olha, torna a terra dos teus pais e eu serei contigo. Que palavra maravilhosa, não é? Olha, você está sentindo desejo de voltar? Pode voltar, porque eu serei contigo. Está lá em Gênesis 31 e o verso 3, né? E aí, então, acontece o quê? A fuga e, ao mesmo tempo, a proteção. Né? Mesmo tentando fugir ocultamente e sendo perseguido por Labão, o Deus da aliança acaba intervindo mais uma vez em sonho e protege ali a família de Jacó. Né? Mas a gente vê ali, então, nesse primeiro tópico, que depois de trabalhar vários anos para o tio Labão, Jacó agora sente o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. E ao pedir para que Labão o liberasse, ele recebeu uma nova proposta. Está lá em Gênesis 30 e 27. Mas vamos já para a proposta, é o subtópico 2, Pedro. Labão ele fez a seguinte proposta: olha, determina-me o teu salário que tu darei. Né? Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. E aí, então Jacó ele faz o quê? Ele propõe, né, ali na sua no seu contrato com o tio Labão, que todos os animais salpicados e molhados, e malhados, desculpe, todos os animais salpicados e malhados, né? E todos os morenos entre os cordeiros, né? E o que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam deles, né? E aí Labão aceita a proposta, você vê lá depois no capítulo 30 e o verso 34. E Deus põe as mãos ali, né?
lembra lá da vara descascada e tal? E aí ele começa a prosperar, a enriquecer, né? E isso acaba gerando, inclusive, ciúmes, né? Ciúmes. Vamos lá para o subtópico 3, né? Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais, né? O Senhor então faz o quê? Prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos, né? A hora que a bênção chegou para a vida dele, apesar de todo aquele processo que ele já havia passado, trabalhado 14 anos para poder ter a Raquel, que era a mulher de sonhos dele, né? Não demorou para os invejosos se levantarem contra ele, contra Jacó, né? Com acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade, né? E olha só, os irmãos disseram, olha, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória, né? Mais uma, a gente segue ainda nesse tópico 3, né? Então Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos, né? Depois de 3 dias de fuga, Labão tomou conhecimento e saiu em perseguição e encontrou já ali em Gileade. A gente vê lá no capítulo 31 e o verso 22. Mas mais uma vez, olha, Deus, irmãos, quando tem um propósito na nossa vida, ele vai nos dirigindo, vai nos orientando, ainda que tenhamos fraqueza, mas o Senhor está sempre pronto para nos abençoar. Mais uma vez, Deus interveio na vida e em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal, né? Jacó prosseguiu sua caminhada em direção da casa de seus pais e ele só tinha um detalhe, estava indo agora aonde? Ao encontro de Esaú, né? Porque Esaú também já estava se deslocando ao seu encontro, vindo ao encontro dele. Mas vamos para mais um slide, Pedro, ainda no subtópico 3, né? Jacó, ele ficou tão temeroso de uma possível vingança, né? Acho que é mais um ainda, né? Isso, né? É isso mesmo. Que clamou a Deus, dizendo, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, torna a tua terra e a tua parentela, livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, da mão de Esaú, não é? Então agora ele estava retornando, mas neste momento ele sente uma necessidade muito grande, ele que sempre decidiu por conta própria, foi, enfrentou, achou que as circunstâncias ele estaria conseguindo dominá-las, chega um momento que ele está sabendo, eu estou indo para a casa do meu pai, ao meu encontro está vindo o meu irmão Esaú, e ele jurou me matar. Então, nesse momento, ele se rende, ele diz, olha, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disse, torna a tua terra e a tua parentela, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, não é? Então, fechando esse segundo tópico, Pedro, Deus colocou no coração de Jacó o desejo de retornar à sua terra, não é? Estava vivendo esse processo, mas estava aí agora colocando o desejo que Deus colocou no coração dele, alinhado com a palavra de Deus a respeito desse retorno à casa, né? Colocando em prática e está indo, né? Em direção à casa de seus pais. E aí a gente vai para o tópico 3, que é, sem sombra de dúvida, o mais importante desta lição, né? Que é o Jacó no Val do Jaboque, né? Ali ele tem a angústia e o medo de Jacó em relação ao seu irmão Esaú, né? Mas a gente também vê que Jacó ficou só e lutou com um anjo, mas o mais importante, Jacó, ele é transformado, não é? A notícia que Esaú, né, marchava ao seu encontro com 400 homens, trouxe pavor a Jacó, né? Suas estratégias humanas, né, começaram a querer falar mais alto. O que ele fez? Dividiu o rebanho, né? Enviou presentes para Esaú, e não foi pouco, né? Quase 500 animais, revelavam o quê? Um desespero de um homem assombrado pelo passado, né? Agora, antes de enfrentar seu irmão de dia, Jacó, ele ainda nem sabia, mas precisaria enfrentar o seu próprio vazio e a presença de Deus na calada da noite, né? Graças a Deus por isso.
Mas vamos lá para o primeiro tópico que fala sobre a angústia e o medo de Jacó, né? Jacó ele estava muito temeroso com a reação de Esaú. Como seria o encontro entre eles, né? Jacó teve medo, ficou angustiado, ao saber que seu irmão vinha vindo com 400 homens, né? Um verdadeiro exército, apesar de pequeno, mas era um exército, né? E em meio às situações adversas que enfrentamos, não nos resta outra alternativa a não ser fazermos como Jacó, não é? Jacó fez o quê? Ele foi buscar o socorro divino, elevando seus olhos aos céus, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? O nosso livramento vem de cima. Indo para o próximo slide, Pedro, ainda no primeiro subtópico, né? Em meio à aflição, Jacó faz o quê? Ele elabora um plano, dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em dois grupos, como também os animais, né? Se Esaú atacasse um grupo, na estratégia dele, não é? O outro teria a possibilidade de escapar. Nós vemos aí agora algo muito interessante. A preocupação, né, de um homem, de Jacó, com a proteção da sua família. Não é? Cabe ao homem, o sacerdote do lar, e aí vai o conselho, proteger e cuidar da segurança, não é, de sua esposa e filhos. Não é? E aí vem uma pergunta: como anda a proteção de sua família? Você tem orado e jejuado pela sua família, pedindo que Deus os livre de todo mal? Olha, irmãos, me permita, faço com muita humildade, não é? Deus nos deu esse livro, né? Família, Alicerce Divino em Tempos de Confronto, e aqui são 256 páginas, que fala sobre isso. Mas Deus agora me levou, estou escrevendo mais um outro livro, que fala sobre família, reconstruindo os muros da família, não é? Reconstruindo os muros da família. Nós, como sacerdotes do lar, precisamos proteger e cuidar da segurança da nossa família, não é? Mas vamos para o subtópico 2, Pedro. Jacó, ele ficou só e lutou com um anjo. Então, naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então, acontece o quê? Ele apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. Está lá em Gênesis capítulo 32, especificamente nos versículos 22 e 23. Né? Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há momento em que uma oração sincera basta para que Deus, portanto, responda. Não é? Mas há situações que exigem mais do que oração. Exigem o quê? Perseverança, orar incessantemente, interceder e jejuar, mesmo sem a imediata resposta. Não é? Nessas horas, nós precisamos e devemos agir como Jacó, não é? Que lutou em fé, com perseverança, constância, e declarou: olha, eu não te deixarei se não me abençoares. Eu não te deixarei se não me abençoares. Né? É o que a gente vê na palavra do Senhor. Então, ali naquela luta, né, com o anjo, a gente vai para o subtópico 3. Jacó, ele é o quê? Ele é transformado. Então, depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem, né? Ele não foi mais o mesmo homem. Aqui a gente aprende que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Né? Muitos dizem conhecer a Deus e serem inclusive cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudanças em seu caráter e também em seu temperamento. Né? Podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença, não é? Porque ali, naquele val ali do Jaboque, não é? A gente vê Jacó em uma solidão absoluta. Passou tudo, ficou só ele, não é? E naquela solidão absoluta, ele ficou lutando ali com o anjo, não é? A transformação, meu querido irmão, minha querida irmã,
exige sim um confronto solitário. É por isso que a palavra de Deus nos diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e vai ali no secreto e fala comigo, né? E, óbvio, depois que a gente fala no secreto com Deus, permanece orando, insiste, persevera, aí o Senhor sim pode nos abençoar no público, mas primeiro é ali no secreto, né? É no silêncio, é ali na solidão deste confronto, né? Para quê? Para que ali naquele momento aconteça a quebra do nosso orgulho, principalmente, né? O anjo toca onde? Na juntura da colcha, né? Ou seja, a força natural do patriarca, né, Jacó, agora é quebrada. Ele agora passa a manquejar. Há quem diga que ao quebrar ali, ao deslocar a sua coxa, não é? A coxa é aquela que dá o equilíbrio, a sustentação no corpo. Então eu confio no meu corpo porque eu tenho ali o equilíbrio da minha coxa. Quando quebra ali, não é? É quebrada, né? A juntura da coxa, então ele fala, agora não é mais o meu equilíbrio, eu dependo do Senhor. Agora é de cima que vai vir o socorro. E por outro lado, além da solidão, a luta também é noturna, né? Um varão que luta com ele na escuridão até a alva, ou seja, até a rendição total, né? Até que ele realmente possa ser abençoado. Porque ele disse, olha, eu não te deixarei ir se não me abençoares, né? Ou seja, a manipulação acaba, ele não vai mais querer enganar, né? Não vai mais fazer nada que não seja o correto, né? Porque ele agora sabe que ele depende totalmente do Senhor, né? Quando todas as posses e familiares cruzaram o ribeiro, insistindo mais uma vez, né? A autossuficiência de Jacó acabou ali, né? A luta durou a madrugada inteira. E olha, não foi apenas um confronto físico, mas a alma humana resistindo ao trabalhar divino, né? Culminando na redenção suprema, né? Ele agora realmente se entrega totalmente, não é? O toque na coxa deixou Jacó manco para sempre, ou seja, uma fraqueza física que se tornou o quê? O selo espiritual de sua total dependência de Deus. Mas mais do que isso, ali naquela luta com o anjo, acabou tendo o quê? Uma confissão. E aqui eu chamo a sua atenção, né? Uma confissão. Lembra quando o pai perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. E não era, era Jacó. E agora, o Senhor, né, ali, por meio daquele anjo, né, pergunta, qual é o teu nome? E aí, então, ele não tem como fugir. Aí ele faz o quê? Ele confessa a sua identidade falha, né? Ele diz, eu sou Jacó, suplantador. Só quem reconhece quem é, pode ser restaurado, né? Eu sou um pobre, miserável pecador, mas o Senhor cuida de mim, né? E aí, então, no momento da confissão, então ele recebe o quê? Um novo nome, né? Olha, agora, a partir de agora, o seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Ou seja, a bênção não nasceu da força por ter lutado e prevalecido. Ele prevaleceu contra as suas fraquezas, né? Porque ninguém vence Deus, né? E ele se rendeu totalmente, né? Ao se render totalmente, então agora ele reconhece a sua dependência, recebe um novo nome, um novo caráter, né? E, consequentemente, ele agora passa a ser abençoado. É o nosso patriarca, não é? Fechando, Pedro, aí, portanto, o item 3, né? O tópico 3 da nossa lição, a gente vê que Jacó, ele ergue uma coluna, é o próximo slide, Pedro, ele ergue uma coluna em Betel, né? E faz um voto ao Senhor, né? Meus queridos irmãos, assim como Jacó precisou ser confrontado em Betel, também disciplinado ali em Harã e quebrantado ali no Val do Jaboque. Veja só, processo, né? Ele foi confrontado em Betel, quando ele viu a escada, os anjos subindo e descendo, né?
que ele fez ali, aquela coluna, e disse verdadeiramente a casa do Senhor. Ele foi disciplinado lá em Harã, né, na terra do seu tio, mas depois ele foi o quê? Ele foi quebrantado no Val do Jaboque. Né? A nossa transformação, ela exige também arrependimento genuíno. Depois você leia lá Atos capítulo 3, versículo 19. Não é? A dor do quebrantamento não é punição. A gente precisa ter isso em mente. Não é? É a cirurgia de Deus para remover as máscaras e nos dar uma identidade de honra. Eu vou repetir, tá? Olha, a dor do quebrantamento, quando a gente tem a coxa deslocada, não é uma punição, é uma cirurgia de Deus para remover as máscaras e nos dar uma identidade de honra. Não é? Jacó, ele precisou abandonar a lógica da vantagem pessoal, no caso nosso no Brasil, né, a lei de Gerson. Não basta mudar o exterior, nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha e reorganize as nossas motivações para discernirmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Para quê? Para que a gente possa ser uma nova criatura, não é? O cristão, eu, você, cada um de nós somos chamados a romper com os padrões antigos. Quem encontra Deus não permanece o mesmo, né? A nova natureza exige que abandonemos as práticas carnais para vivermos em santidade e também em integridade, né? Graças a Deus por isso. Temos que parar, irmãos, mas não tem como fechar esta lição sem dizer, olha, ninguém sai ileso da presença de Deus. A história de Jacó, ela é a prova definitiva de que ninguém está além do alcance da graça divina. O Deus que esperou por Jacó, lá no Val do Jaboque, é o mesmo que caminha comigo e também caminha com você. Ele não ignora o seu passado, mas insiste em forjar o seu futuro. Quando cessarem as suas fugas, quando cessarem as minhas fugas, quando a nossa alma se render, as velhas máscaras vão cair e a verdadeira honra será revelada. Glórias a Deus por isso, né? Que vivamos não apenas por confissão, mas também por testemunho de um caráter transformado, não é mesmo? Pedro, vamos ali para o penúltimo slide, né? Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir e morar com seu tio Labão, na casa de seu tio. Trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra, mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com o seu irmão. E em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo, teve o seu nome mudado, e Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora, não é? E aí a minha pergunta é essa: você já foi transformado por Cristo? Ser crente é ser uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo. Jacó teve um encontro com Deus em Betel e ali ele começou um processo de transformação em sua vida. Depois, no retorno para a casa de seus pais, ele teve outro encontro com o Senhor em Peniel, que significa a face de Deus. Jacó lutou com um anjo e teve o seu nome mudado para Israel, que significa ele luta com Deus. O Senhor mudou o caráter de Jacó e também o seu nome, e com toda certeza quer também fazer isso comigo e com você, não é? De enganador a um homem de honra. Ninguém sai da presença genuína de Deus da mesma maneira, não é? O Senhor, ele é especialista em transformar qualquer Jacó em Israel. Agora, um detalhe: nenhuma tática, nenhum dinheiro, nem esperteza humana substitui a direção e a bênção de Deus na nossa vida, né? A disciplina forjou a paciência e a luta no Jaboque forjou a dependência. A reconciliação horizontal, ou seja, Jacó com Esaú, só foi possível
depois de uma reconciliação vertical, ou seja, Jacó e Deus. Só foi possível na horizontal, Jacó e Esaú, quando aconteceu a reconciliação vertical, Jacó e Deus, né? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Me perdoem, eu fiz de tudo para terminar com 50 minutos esta aula de hoje, mas foram 1h06, é isso, né? Não, 1h05, mas foi muito bom estar com vocês, já estava morrendo de saudades, e escreve aí o seu pedido, e nós vamos agora orar, viu? Nós vamos fazer mais uma oração, pedindo que a boa mão do Senhor alcance a sua vida. E no próximo domingo, não se esqueça, no mesmo horário, aqui no YouTube você tem mais uma EBD Online da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esta aula, Senhor. Quero pedir agora a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que colocaram aqui seu pedido de oração. Venha ao encontro de cada um deles. Senhor, tu sabes a necessidade dos teus servos, tu sabes aquilo que vem, Senhor, gritando alto para que eles encontrem uma solução. Pai, assim como o Senhor abençoou a vida de Jacó, abençoe a minha, a vida do meu irmão também, a nossa vida. É o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Deus os abençoe e até domingo que vem, permitindo o Senhor.